Então, antes do intervalo, né, a gente estava falando de coisas as quais Deus não pode fazer, não porque ele não tenha poder para fazer determinadas coisas, mas porque ele se limitou a não fazê-las. E o último ponto é que ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar seu próprio ser e o seu caráter. É, e agora os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos os quais Deus compartilha com o homem durante o período da criação. Ou seja, já não são coisas que são exclusivas de Deus, mas são características do caráter de Deus, a qual ele deu para ser compartilhada entre nós. Vem comigo, em 1 Pedro 14, 16. Perdão, 1 Pedro 1, 14. Oi? Não, agora eu estou no meu celular, no outro esboço aqui. Eu estou usando o meu celular. Depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo da escola. Isso, eu estou usando a apostila e o meu celular ao mesmo tempo. Isso. Lá na apostila de vocês, depois do quadrinho dos atributos comunicáveis, pula 2 páginas. Vai ter uma parte aí que está escrito padrão moral para nós. Então, vou repetir novamente. Os atributos comunicáveis são características de Deus que Deus compartilha com o homem no período da criação. Então, quando esse homem nasce de novo, esses atributos que Deus comunica com o homem, eles são amplificados. Tipo assim, nós sabemos que, a gente aprendeu lá na primeira matéria, tornando-se o cristão, que a justiça do homem, ela é como trapo de imundície. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você é mau. Amém. O homem, ele é mau de natureza, porque possui em si uma natureza caída. Mas há pessoas que a gente vê na rua, aí às vezes a gente se pergunta, poxa, fulano é tão bondoso, mas ela não conhece Jesus. Ela não deixou de ser má porque ela pratica coisas boas. Ela ainda é má porque ela está afastada do conhecimento de Deus. E quando eu nego o conhecimento de Deus, é como um ato de imoralidade. Não conhecer a Deus é ser imoral. É porque é como se você tivesse uma aliança, Deus fez uma aliança com a criação, mas essa aliança é corrompida. Então, quer dizer, o homem corrompe a aliança. Melhor encaixando. Ficou clarinho? O homem corrompeu a aliança, então ele está em imoralidade, ele se adulterou contra Deus. Então, quando eu não conheço a Deus, é como se eu estivesse cometendo um ato de adultério. Porém, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que não conhece Jesus, essa pessoa é bondosa, ela pratica boas obras, mas o homem não é mau em si. O que acontece? Por que essa pessoa consegue ser bondosa? É uma coisa chamada de graça comum. A graça comum é o tipo de graça de Deus que se manifesta na terra, que ela vem pelo bem comum de todos. É o mesmo sol que vem para justos e injustos. E essa graça comum, ela faz com que essas características de Deus estejam na pessoa, mesmo que ela esteja caída. Então, uma pessoa ela pode exercer bondade, mas ainda assim não é a bondade que Deus comunica. Deus quer, quando salvar essa pessoa, amplificar essa bondade na vida dela, amém? Então, uma pessoa pode ter essas características e ainda assim ela não ser convertida, porque Deus é gracioso e a graça comum, frisa esse nome, faz com que essa pessoa partilhe desse tipo de atributo. Mas há a graça salvífica, a graça para a salvação, a graça que nos salva em Cristo, e ela continua nos salvando e nos salvará na eternidade, para a eternidade futura. Então, quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de um homem, vem uma coisa chamada fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do amor. E o amor faz com que todas aquelas outras características venham sendo criadas em nós. Só que quando o Espírito habita em você e ele coloca o amor,
o amor ele vai ampliando todas essas características. Se você já é uma pessoa que tem senso de justiça, mesmo sem conhecer a Jesus, quando o Espírito Santo passar a habitar em você, o seu senso de justiça ele vai aumentar. Mas ele não vai aumentar conforme a sua justiça. Ele vai aumentar conforme a justiça que está dentro do padrão de Deus. Se você já é uma pessoa humilde, antes de conhecer a Jesus, quando o fruto do Espírito vier em você, a sua humildade ela vai amplificar. Então, aquilo que nós nos relacionamos com Deus e vem em nós, sobrenaturalmente, essas coisas começam a ficar mais aguçadas. Então, eu preciso de 3 voluntários. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu preciso de 3 voluntários que gostem de orar. Vocês vão orar alto. Vem cá, Gabriel. Gabriel, Johnny e Fezinha. Então, rapidinho, gente. O lado devocional dessa matéria, ela entra no aspecto de que, se esses atributos Deus compartilha conosco, eu não preciso apenas conhecer esses atributos. Lembra que a gente falou da diferença entre informação e revelação? E que essa matéria, a ideia não é ela somente ficar como um monte de conteúdo na sua cabeça, mas partir para dentro do seu coração. Uma coisa que a gente vai aprender mais para frente, na doutrina de devoção, não. Esqueci. Na vida de devoção, é o ato de orar as Escrituras. Mas um ato que a gente pode fazer, tendo como base o conhecimento de Deus, é orar para si mesmo um atributo de Deus. Alguém já fez esse exercício? Você pegar algum atributo de Deus e orar ele sobre você? Então, vai ficar como deverzinho de casa, como exercício específico. Nossas 3 cobaias aqui, cada um vai escolher um atributo. E eu quero que dentro desses atributos, você não vai orar pelas pessoas que estão aqui. Eu quero que vocês sejam práticos em orar, escolher um atributo comunicável de Deus, que Deus partilha, para que isso seja amplificado em vocês e que isso faça parte de quem vocês são. Mas se for o mesmo, pode escolher. Senhor Jesus, meu Pai. Pai, entramos agora, Deus, na sua presença, Senhor Jesus. Deus, em clamor, Deus, te pedindo, Deus, mais santidade, Jesus. Deus, que venhamos ter mais santidade, Senhor Jesus, através, Deus, da sua, Deus, da sua bondade, Senhor Jesus. Muitas vezes a gente somos falhos, Senhor Jesus, não, Deus, não devemos, Deus, dar o devido amor a Ti, Jesus. Pela santidade, Senhor Jesus, falou sobre santidade, Senhor Jesus. É difícil para nós. Essa é a realidade, Senhor Jesus. O Senhor falou sempre, Deus, aos nossos corações, Pai. Para Deus, que a gente seja santos, buscar a santidade através do Senhor. Pai, mas é tão difícil, Deus, mesmo a gente sendo carne, Deus. A gente busca, Senhor Jesus. Mesmo a gente tentando buscar e falhando várias vezes, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, que venhamos, Pai, melhorar em nossas vidas. Venhamos, Deus, melhorar em nossa santidade, Deus, venhamos, Deus, ser puros. Para que, Deus, que seja no final, Pai. Para que seja no final, Senhor Jesus, encontrar a Ti, Deus, como limpo, Deus, como noiva limpa, Deus, e sarada, Senhor Jesus.
como noiva virgem, Deus, a Ti, Pai. Então, Pai, eu te peço, Deus, restauração sobre nós, Senhor Jesus. Vem restaurar o nosso coração, Jesus, para que a gente possa ter até mais intimidade contigo, Pai. Para isso, a gente buscar mais santidade a Ti. Ó Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha então nos dar sabedoria, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Para que a gente não venha cair no laço passarinheiro, e mesmo se a gente cair uma vez, Senhor Jesus, a gente não volta a cair no mesmo lugar, Senhor Jesus. Que venhamos aprender, Pai, através de seus passos, através da sua palavra, Deus, através, Deus, dos seus mandamentos, Pai. Para que a gente, Deus, venha seguir a tua boa, perfeita, Deus, caminhada que o Senhor tem feito por nós e venhamos, Deus, conseguir conquistar os propósitos que o Senhor tem posto na nossa vida, Pai. Deus, é o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Eu gostaria de falar para os irmãos, a gente começa com uma brincadeira, mas é algo muito profundo. E enquanto o irmão ora, a gente vai sentindo a presença de Deus. Irmão, não tem como eu falar desse atributo sem acrescentar um outro. Tá? O atributo que eu ia orar em cima era justiça. Mas a justiça de Deus, ela não se manifesta sem amor. Então, é justiça e amor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, para que o Senhor venha manifestar da Tua justiça, Senhor, em amor dentro de nós. Para que nós venhamos, meu Pai, exalar essa justiça e esse amor para com todos aqueles que estão à nossa volta, para conosco também, Senhor. Porque, Pai, o Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio e não julgou segundo, Pai, os ouvidos, seus ouvidos, ou falar da boca, mas Ele julgou segundo o coração do Senhor. Então, que nós venhamos, meu Pai, ter discernimento, Pai, para saber como entender as coisas e não julgar segundo os que ouvimos, mas julgar sim, Pai, como o Senhor nos traz esse discernimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abraçar, nos dar esse entendimento agora, Pai, essa justiça em amor, para que nós venhamos amar deliberadamente, Pai, como o Senhor nos amou primeiro. Amém. Só o áudio, amém. Aleluia. Por obediência ao pastor. Atributo obediência. Amém. Paizinho, eu te louvo por poder estar aqui nessa noite buscando algo mais profundo no Senhor. E algo que eu quero te pedir hoje, Pai, é sabedoria. Que Deus, eu tenho uma sabedoria vinda do céu, não uma sabedoria humana. Uma sabedoria que vai vir das minhas próprias forças, do meu pouco conhecimento, Jesus. Porque, como diz a tua palavra, nem toda sabedoria do mundo chega aos pés da sabedoria celestial que existe em ti, Jesus. Por isso, Pai, reconhecendo que eu careço dessa sabedoria, para conduzir a minha casa, para conduzir um ministério, para conduzir um trabalho, Senhor. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Eu preciso ser uma mulher revestida de sabedoria, Pai. Porque eu entendo que, sendo sábia, Pai, aqueles que estão próximos de mim serão abençoados por ti. Porque não tem a ver comigo, Jesus, tem a ver contigo. Para que as pessoas tenham, ó Pai, aonde encontrar sabedoria, que o Senhor me encha dessa sabedoria, Pai, para que eu seja uma fonte para aqueles que me cercam, Pai, que eu possa ser essa fonte, porque Deus nunca tem a ver comigo, mas sempre tem a ver contigo. Por isso, nessa noite de coração aberto, Pai, eu peço, me reveste com essa sabedoria do alto, Pai, para que eu tenha, para liberar sobre a vida daqueles que estão na minha vida, Senhor. Obrigada. Obrigada porque eu sei que Tu é essa fonte. E sempre será essa fonte, Deus, não só de sabedoria, mas de tudo aquilo que eu preciso, Pai. Coloca em mim cada dia mais
amor. Coloca mais, cada dia mais em mim, bondade, Senhor, porque eu preciso ser melhor. Eu preciso melhorar a cada dia, Jesus. Desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já liberou sobre mim mais sabedoria nessa noite, Pai. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigadão, gente. Só saindo um pouquinho do lado professoral, você só um pouco. Eu não sou pastor, tá, gente? Mas eu vou ser um pouquinho pastoral na vida de vocês. A palavra fala que nós não recebemos o que pedimos, Tiago fala isso, porque a gente pede mal. E porque as nossas orações elas são direcionadas com segundas intenções. Então, quando a gente ora uma coisa que é segundo a vontade de Deus, Deus vai desejar realizar o desejo do seu coração, que é segundo o coração dele. Então, quando nós oramos as Escrituras, nós estamos orando algo que é a vontade de Deus, porque é o decreto de Deus. Quando nós oramos os atributos de Deus, nós estamos orando coisas que Deus quer acelerar entre aspas, no sentido de cumprimento. Que você que esteja no seu caráter coisas que são dele. A construção de um homem e de uma mulher nascida de novo. E essa construção ela vem da medida em que eu contemplo. Contemplar é olhar fixamente em direção a uma única coisa. Então, quando eu olho para os atributos de Deus, eu olho para a pessoa de Deus, essas coisas começam a fazer parte de quem eu sou. Amém? Voltando para o lado professoral. 1 Pedro 1, 14, do 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, todos os atributos de Deus, eles estão, principalmente os comunicáveis, eles estão relacionados à moralidade de quem Deus é. Como a gente falou, o padrão moral são padrões de certo e errado, de justo e de injusto. Mas, Carlos, por que se Deus estabeleceu algo, quem que estabeleceu o padrão de moralidade para Deus? Ele mesmo. Uma coisa que o John Piper fala é que Deus ele é muito... Liga para minha mão sangrando não, tá? Que Deus ele é muito Deus-cêntrico. Ou seja, ele é um Deus que pensa muito em si mesmo. Mas por que Deus pode pensar muito em si mesmo? Porque é a partir dele que surge tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é saudável e tudo que é feito. Agora, por que o homem ele não pode ser egocêntrico? Porque o nosso ego ele nos domina dia após dia. O Tim Keller, no livro Ego Transformado, seria muito legal se vocês conseguissem adquirir. Ele fala que essa questão do ego é como se fosse dois tipos de balões. Um balão inflado e um balão desinflado. A pessoa, normalmente pessoas que têm uma autoestima muito baixa, é porque em algum momento o ego dela estava tão inflado que o balão estourou. Então, essa pessoa começa a se autodepreciar, se auto-vitimizar. Em contrapartida, a gente tem um balão inflado, que é a pessoa que é muito egocêntrica, a pessoa que pensa mais de si mesmo do que deveria, e essa pessoa ela tem o ego elevado. Mas Deus ele não tem um ego nem elevado nem inflado. Deus naturalmente contém nele mesmo toda a virtude que existe em nós. Então, tudo que existe de verdade, tudo que existe de bondade, tudo que existe de santidade, parte de quem é infinito e superior a nós mesmos, certo? Então, dentro de Deus, no caráter de Deus, a gente vai encontrar para a gente o padrão moral correto a ser seguido, dentro do próprio Deus e dentro das Escrituras. Então, vamos ver alguns atributos. A gente vai pegar um comunicável e um incomunicável, beleza?
Gente, meu gato me mordeu. Aí tá sangrando pra caramba. Tem um aqui. Vamos pegar um incomunicável. Independência, é o primeiro que está aí. O que quer dizer Deus ser independente? Quem me responde? Amém. O Gabriel usa uma expressão boa. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele não precisa de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, porque ele é suficiente em si mesmo. O meu pai usa muito uma expressão de que Deus, ele é bem resolvido. Porém, Deus decidiu, em sua soberania, nos tornar participantes da história que ele mesmo tem construído. Ou seja, Deus, ele não precisa de você, mas ele conta com você para o cumprimento de todos os propósitos dele na terra. Então, aí tem alguns textos para balizar isso, eu vou pegar o primeiro. Ele é o Deus que fez o mundo, no caso está em Atos 17, 24 e 25. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. E a aplicação disso é que Deus não tem necessidade de nada. Então, por isso, o serviço a Ele jamais deve ser motivado pelo pensamento de que Ele precisa de nós. Ele é o provedor de tudo. Ou seja, entender que Deus é o provedor de tudo, de que Ele é independente de todas as coisas, ao participar de alguma coisa, seja na igreja local, seja no seu... Talvez você tenha um ministério pessoal fora da comunidade eclesiástica, né? Talvez você é um médico para a glória de Deus, um advogado para a glória de Deus, sei lá. Exercer essas coisas com humildade. Eu, por exemplo, hoje dando essa aula para vocês, mas o fato de eu estar aqui não quer dizer que Deus precisa de mim aqui. Deus poderia colocar qualquer um de vocês aqui para fazer a mesma coisa. Ou seja, eu faço com humildade, com o privilégio de que Deus separou esse momento para isso. Assim como cada um de vocês nas igrejas locais de vocês. Agora vamos pegar um comunicável. Beleza. A beleza de Deus é o atributo por meio do qual Deus se revela na soma de todas as suas qualidades desejáveis, como, por exemplo, grandeza, perfeição, verdade, independência, imutabilidade e santidade. O texto base aqui é Hebreus 1, 3 e 4. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a parte prática disso nós humanos temos uma necessidade de viver e conviver com essa beleza. Nós somos atraídos por ela. O Deus que é belo colocou essa necessidade em nós. Deus colocou em nós a necessidade de sentir prazer e dar prazer. Para isso fomos criados, sentir prazer em Deus e dar prazer a Ele. Nós nascemos para o maravilhamento. A essência da beleza é uma pessoa. Ao olharmos para Cristo, temos então a revelação completa da beleza de Deus. Vamos pegar agora outro atributo incomunicável. Eternidade. Deus não tem começo nem fim e não é limitado pelo tempo, embora veja os acontecimentos e atos de seu mundo no tempo, que é de fato uma dimensão da ordem criada, ou seja, Deus não tem limite algum. Texto base. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Parte prática. Aqueles que confiam no Deus da eternidade podem encontrar paz, descanso e consolo na correria da vida.
e até mesmo na iminência da morte, pois Deus os mantém em segurança e alegria para sempre. Volta de novo para o quadrinho do comunicável. Santidade. Deus é de forma absoluta e exclusiva, extraordinariamente superior a toda a criação, majestade e sem pecado, pureza. Santidade também significa dizer que Deus ele é separado de tudo que é mal e que ele é entregue e devoto a tudo aquilo que é bom. Texto base, Apocalipse 4:8. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Parte prática. Deus deve ser temido e obedecido, e o seu povo deve com sinceridade buscar pureza moral. Se Deus é santo, ele não pode pecar. E se ele não pode pecar, não pode pecar contra nós. Deus é perfeitamente confiável. Ou seja, é dizer que Deus ele é um Deus de aliança e que essa aliança nunca vai se quebrar. E por isso nós podemos confiar nele de forma limpa, sem reserva e sem dúvida. Vamos voltar para o incomunicável. Inclusive, isso precisa fazer parte de nós, porque ele ordena que sejamos santos como ele é santo. Vamos pegar onisciência. Deus conhece totalmente a si mesmo e a todas as coisas reais e possíveis, passadas, presentes e futuras. Ou seja, todo entendimento, todo saber, toda ciência está na mente de Deus. 1 João 3,20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. A parte prática agora. Todos os pensamentos e atos de Deus são perfeitamente dotados de conhecimento perfeito. Por isso ele é perfeitamente confiável. Vamos agora para um atributo comunicável, que precisa fazer parte de nós. Vou pegar a ira. Cara, você está falando que a gente tem que ter ira? Calma. Deus abomina profundamente e responde com ira a todo pecado e rebelião. Deus abomina toda e qualquer ameaça àquilo que ama. Texto base, Apocalipse 6, 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Beleza, a gente conhece muito Jesus como leão da tribo de Judá. Mas aqui em Apocalipse ele está falando da manifestação da ira do Cordeiro. Aqui ele usa o termo ira do Cordeiro porque é a ira de um inocente. A justiça foi feita através da crucificação de alguém inocente. Então, o tipo de ira que Deus quer que eu e você tenhamos é a ira contra a nossa natureza pecaminosa. É a ira contra toda injustiça. Assim como ira contra, vamos supor, pessoas marginalizadas, não contra elas em si, mas contra a situação que elas estão passando. É um tipo de inconformidade que precisa haver no nosso coração. Esse é o tipo de ira que Deus quer compartilhar com você. Deus se indigna, Deus odeia o pecado. Então ele vai derramar sua ira sobre todo tipo de natureza pecaminosa e dos pecadores que não se arrependeram pela mensagem do Filho, a mensagem do Evangelho. E ele quer que nós tenhamos ira no sentido de eu me indignar comigo mesmo. Eu não ser satisfeito com quem eu sou e querer estar irado ao ponto de eu falar como Paulo que eu esmurro meu próprio corpo para que eu possa submeter a minha carne à vontade de Cristo. Vamos para um incomunicável. Eu esqueci de ler a parte prática com vocês, perdão. Deus deve ser grandemente temido. Os descrentes devem temer seu juízo e converter-se para Cristo, a fim de serem salvos. Os que creem devem temer a disciplina paternal de Deus. E
O Deus que nos ama também é o Deus que abomina o pecado. Vamos pegar onipresença. Deus não tem dimensões espaciais e está presente em todos os lugares com todo o seu ser, embora haja de forma diferente em diferentes situações. O texto básico que está aqui é Jeremias 23, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não, sou Deus também de longe. Pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. A parte prática, Deus pode ser buscado por toda parte, independentemente do lugar. Nós que cremos jamais devemos nos sentir solitários. Uma coisa muito legal, dentro do fruto do Espírito, uma das características que está dentro do amor é alegria. E a alegria, eu posso estar triste, mas estando alegre. É um paradoxo. Porque uma coisa é um estado da minha alma, de uma emoção que aflorou. Se você fizer uma piada aqui, eu vou rir. Na verdade, eu rio a qualquer momento. Eu estou nervoso, eu estou rindo. Em qualquer situação, eu estou rindo. Mas é um estado de afloração de um sentimento da minha alma. A alegria é um fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito, é algo eterno. É algo que é irrevogável, não pode ser tirado. Então, quando Deus deposita a alegria que é dada pelo Espírito, e eu vou desenvolvendo essa alegria, eu posso estar morrendo, porque eu vou estar alegre em Deus. Então, uma das coisas que faz com que eu exercite o fruto da alegria, assim como os dons espirituais, os frutos do Espírito, eles precisam ser treinados. O nosso apóstolo, ele usa muito uma expressão que chama desenvolver músculos espirituais, não é isso? Desenvolver músculos espirituais. Então, eu entendendo que eu nunca estou só e que Deus está sempre presente, eu preciso me alegrar. E quando eu vou desenvolvendo esse relacionamento de que eu nunca estou sozinho, eu tenho um Senhor comigo, eu tenho a Trindade comigo, na verdade. Eu tenho os anjos do Senhor comigo. Eu me alegro pelo privilégio de fazer parte disso. Então, é um exercício de deixar a alegria mais forte no meu coração, assim como o entendimento de que Deus está presente o tempo todo, criando esse tipo de relacionamento. O irmão Lawrence, ele escreveu um livro, é um livro muito antigo, chama Praticando a Presença de Deus. Então, quando nós temos essa consciência de que Deus está presente em todos os lugares, em toda parte, eu estou em casa, Deus está lá, eu estou no banheiro, Deus está lá, eu estou no trabalho, Deus está lá, eu estou na rua, Deus está lá. Eu começo a praticar que Deus está presente naquele lugar e eu evito até mesmo cometer pecados por uma consciência que eu gerei. Isso se chama consciência da presença. Então, onde eu estiver, eu vou estar com temor. Vamos para o comunicado. Vou pegar sabedoria. Deus sempre sabe e escolhe os melhores objetivos e também os melhores meios para alcançar tais objetivos. A sabedoria é uma qualidade moral, mas também intelectual. Daniel 2:20 vai falar, e disse, louvado seja o nome de Deus para o todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Parte prática, a sabedoria de Deus nem sempre fica clara para nós, mas é grande, profunda, valiosa e deve ser sempre altamente desejada e buscada. Não devemos duvidar que sua sabedoria é real, nem mesmo nas circunstâncias que nos perturbam. Eu não acredito muito no conceito de fé racional que o John Stott estabeleceu, mas quem sou eu para falar do John Stott? O cara era incrível. Mas a fé ela não é racional, ela é transcendental.
Mas não é o fato de que a fé ela é transcendental, ela está além do tempo, do espaço, daquilo que eu posso imaginar com a minha própria cabeça, ou seja, está no campo sobrenatural. Mas não é pelo fato de a fé ser transcendente que eu não preciso ser intelectualmente desenvolvido na palavra de Deus. O C.S. Lewis ele vai usar uma expressão que é a seguinte coisa: se você está no cristianismo, você não tem que abrir mão da sua inteligência. Na verdade, você vai precisar usar toda ela, porque nós crescemos de revelação em revelação. A revelação de Deus ela é progressiva, e eu preciso ser sincero, a mensagem, a textos e contextos, na matéria anterior, a narrativas que nos levam a um aperfeiçoamento da revelação do Filho de Deus. O objetivo de toda a Escritura é revelar, descortinar a pessoa de Jesus. Mas que eu possa fazer isso com clareza, para que eu possa fazer isso com sinceridade, com a consciência tranquila diante de Deus, sem estar inventando abobrinha, eu preciso usar toda a inteligência, toda a intelectualidade que Deus me permitiu ter. Amém? Então, a sabedoria ela precisa ser desejada e ela precisa ser buscada. Salomão, inclusive, ele coloca a questão da sabedoria como uma pessoa. Ele fala que a sabedoria é alguém, que eu preciso correr atrás. Vamos para o incomunicável. Soberania, eu falei? Estou perdido aqui. Ah, tá. Deus tem um governo absoluto sobre a criação, como rei, e também total controle e determinação sobre tudo o que acontece. Aí aqui o texto está Daniel 4, 34, 35. Passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Parte prática, os seres humanos devem obedecer e submeter-se a Deus, como humildes súditos de seu rei. Nesse texto aqui do Nabuco, ele tinha acabado de blasfemar contra Deus alguns versículos para trás, antes desses aqui. E dentro disso, Deus fez com que ele vivesse dentre os animais. Por quê? Ele se colocou tão acima de Deus, que Deus o rebaixou a viver no meio dos campos, comendo grama, cheio de pelo em volta do corpo. E Paulo fala, semelhantemente o que aconteceu com Nabucodonosor, que aqueles que estão lutando contra o conhecimento de Deus, Deus os entrega às suas próprias paixões. Então, tão ruim quanto ir para o inferno é você estar vivendo uma vida onde Deus entregou a gente para a gente mesmo. Claro que no inferno tem um foguinho lá, mas a gente que está aqui é como viver... quem já assistiu The Walking Dead? É como se você fosse aquilo lá, como se você fosse um zumbi, você é um morto-vivo, você está caminhando sem propósito. Então, viver com uma consciência nabucodonosômica é você viver como alguém que vive para si e abandona o conhecimento de Deus. Mas pior ainda, a gente vive de forma irracional. Meu pai falou na última aula que o não conhecimento de Deus é viver como se não houvesse consciência. Por exemplo, eu já fui ateu num determinado período da minha vida. Então, se eu abraçar alguém ali na rua ou bater naquela pessoa, não faz diferença, porque não tem um padrão moral a ser seguido. Então, quando nós estamos diante de Deus, a gente precisa se colocar na posição que Ele nos colocou, de servos, filhos e servos. Nós somos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo nós o servimos. Nossa posição é de um mendigo espiritual. Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão fartos. O pobre de espírito é essa pessoa que é como um mendigo. E aí, Deus é aquele que é soberano, a qual eu devo prestar contas e preciso me permitir ser transformado por Ele. Partindo para um comunicável. Gente, a matéria acabou, a gente está só vendo os atributos de Deus mesmo, porque é isso.
vou passar para o amor. Deus entrega a si mesmo de modo voluntário e eterno. A suprema demonstração histórica de amor de Deus é vista na cruz de Cristo. Aí está o texto 1 João 4, do 8 ao 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Parte prática, Deus anseia entregar-se sem medida para suprir as necessidades dos pecadores perdidos. Por isso, eles devem, com confiança, buscar refúgio dele. Mas um ponto aqui no amor. Deus, ele é amor, mas a gente precisa frisar que Deus é amor e o amor não é Deus. Segundo Lewis, quando a gente transforma o amor em um Deus, esse Deus é um demônio. Porque tudo é permitido, Deus tem uma vontade muito permissiva. Se Deus permite todas as coisas, ele é um injusto e um homicida ao mesmo tempo. Porque não tem um padrão. Então, o padrão de amor de Deus é o padrão de amor onde eu me sacrifico por alguém. Nas Escrituras, a gente vai ter mais ou menos umas 4 definições de amor. Ágape, estrose, eros e filéu. Dentro dessas definições, o amor de Deus está no agapô, ou ágape, que é o amor sacrificial, o amor capaz de se colocar no lugar de alguém, mesmo que precise dar a vida em favor desse alguém. Então, o amor que Deus manda a gente ter como igreja é o amor onde, mesmo que eu não tenha amizade com um determinado irmão, eu preciso dar minha vida em favor daquele irmão se ele precisar. Esse é o nível de cristianismo que Deus nos convida a entrar. Tudo fora disso é um falso amor. Né? Aí, lá no finalzinho da apostila de vocês, dessa matéria, eu deixei 2 frases, uma do Frederick Faber e uma do Adam Tozer. E aí eu ia ficar muito feliz se vocês conseguissem comprar um livro que chama O Conhecimento do Santo, do Tozer, e um outro que chama Atributos de Deus, do A.W. Pink. Se vocês esquecerem os nomes, vocês me perguntam depois. Oi? Isso. Os estudos dos atributos de Deus, longe de tedioso e cansativo, pode ser para o cristão iluminado, um doce e intenso exercício espiritual. Para a alma sedenta de Deus, não há nada mais maravilhoso. E nesse livro, O Conhecimento do Santo, eu acho muito legal que o Tozer, ele já começa desmistificando essa coisa. Olha, isso aqui não são teorias sobre quem Deus é. Mas isso aqui precisa adentrar e penetrar no seu coração. E como a gente falou lá no começo, voltando a falar de informação e revelação, qualquer pessoa pode pegar esses quadros que estão na apostila de vocês e até mesmo decorar esses quadros. Mas o que diferencia nós para alguém que apenas vai ler isso de uma forma comum é como isso vai atingir a sua vida devocional. Então, os estudos dos atributos de Deus, ele precisa sair daqui para a nossa casa. Não é para mim ir bem em uma prova, mas é para que a minha vida seja transformada e eu comece a refletir a face de Cristo. Então, gente, abre aí em Apocalipse 22, 4. Porque a gente nasceu para uma coisa específica. Segundo Westminster, Catecismo de Westminster, o homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas, no fim, também, quem for no acampamento vai aprender mais sobre isso. Mas, só fazendo merchan. Apocalipse 22, 4 vai falar: contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Ou seja, isso aqui vai ser quando a gente estiver na eternidade futura, já habitando com Cristo. Porém, tem uma oração em Números, que eu esqueci onde que está, que o Moisés ele termina assim: que a face do Senhor resplandeça sobre ti. Então, eu posso começar a viver uma coisa agora que vai ser plenamente disponível na eternidade futura. Mas eu não preciso esperar até chegar à eternidade futura
para que a face de Cristo comece a brilhar na minha vida. Para que a face de Cristo esteja visível em mim, que as pessoas queiram desejar o mesmo Cristo que eu desejo. Que a face de Cristo brilhe em mim de tal forma que eu seja bitolado, literalmente. Mas não no sentido de bitolado, mas no sentido de alguém tão devoto e fervoroso que só busca uma única coisa. Então, a minha oração por vocês hoje, e para a gente terminar essa matéria, é que não fique como uma matéria mesmo, mas que isso aqui faça parte de quem vocês são, faça parte da vida de vocês, faça parte das igrejas de vocês, que as igrejas de vocês conheçam essas características de Deus e que é possível que as características de quem Deus façam parte dela. Porque a ideia de Deus não é apenas te trazer para cá e você ouvir algumas palavras, mas é fazer com que você saia daqui com espírito e vida. Espírito porque impregnou no coração e vida porque se manifesta. Aí, Frederick W. Faber vai falar: que alegria apenas sentar-se e meditar a respeito de Deus, pensar os pensamentos e sussurrar o nome. Não há maior regozijo na terra. Amém? Quem vai orar para a gente? Os livros ali, lá, o conhecimento do santo. Que isso, hein? 30 conto? Quem quiser abençoar o irmão aí, pode abençoar. É na Amazon? E o outro, os tributos de Deus. Não, tá ali, tributos. Eu li ali. Queridos, olha só, 2 recados. Na verdade, eu quero uma ajuda de vocês. Pode ficar de pé. Eu falei até com o Carlos já essa semana, eu tô com muita vontade de fazer uma vigília só com os alunos da escola. Com vontade de fazer um vigilhão. Só que o que acontece? Eu preciso... A nossa igreja não pode ser aqui, você sabe que nossos vizinhos são apaixonados de nós. Se eu faço uma vigília aqui, o amor vai ser amplificado. Aí você já viu, né? Então, assim, se você souber de algum lugar que aluga para uma noite, tipo assim, para a gente chegar lá, chega umas 7 horas, aí come alguma coisa, tem um tempo de comunhão, a gente começa a vigília tipo à meia-noite e termina às 6 horas da manhã. Mas a ideia é para a gente ir para lá umas 7 horas, para a gente ter um tempo legal de comunhão. E aí, dentro dessa vigília, a gente vai desenrolar, ver alguns irmãos que podem estar dando uma palavra, meter um louvorzão, uma oração, vai ser bacana. Então, o que eu preciso? Se você puder me ajudar, um lugar que seja fechado. O tempo está frio, então não pode ser um lugar aberto, senão fica muito desproporcional. Tem que ser um lugar fechado, que tem uma área fechada. Pode ser até um sítio, mas se tiver um salão, né, um galpão fechado, e de preferência que seja um lugar mais perto também, porque alguns irmãos já têm carro. Não tem uma data marcada, só está queimando no meu coração. Eu falei com o Carlos outro dia, ele até falou, abre para a igreja. Eu falei, não, vai ser só os alunos da escola. Então vai ser só nós, tá? Então, e a outra coisa semana que vem tem prova. Tá? Semana que vem tem prova, então assim, eu quero louvar a Deus pela vida do Carlos, amém, gente? Cara, que Carlos ele é... Não, esse gato dele não é de Deus, não, e ele fica brincando com esse gato todo dia. Deus abençoe sua vida, Carlos, viu? Amém, gente? Amém, Carlos, também? Deus abençoe sua vida, essa aula, cara, você é top, nós chamamos. Aleluia? Então vamos, quem vai orar por nós? Vamos até agora, ninguém? Então vai, Johnny, eu não posso negar quem quer orar, exatamente, ora aí, carequinho, Não vou te zoar, não vou te zoar. Vem cá na frente, ora aqui por nós. Não tem mais nada para falar não, né, Carlos? Um recado mais não, né? Aqui, todo mundo pegou a apostila? Sim? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, meu Pai, por fazer parte, Senhor, de tudo isso que tem acontecido aqui nesse estudo. Este ensino, meu Pai, venha entrar, Senhor, na nossa mente, nos guardar, Senhor, no entendimento do Senhor, para que nós não venhamos nos perder dentro de nós mesmos, Senhor. Pai, que nós saímos daqui agora, que nós venhamos ser levados à nossa casa, meu Pai, guarda, nos protege de todo mal, abençoa nossas famílias, cada irmão e cada irmã que aqui se faz presente, e aqueles que não se podem vir aqui, Pai, não estão participando desse estudo. Mas te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e que seja feito somente a tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que assim seja. Deus...